Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. A questão toda do filho do Biden, que tava lá, é tudo com Poroshenko. O Zelensky é uma incógnita para eles. Não faz sentido nenhum esse negócio de apoio prévio da OTAN ao Zelensky. Você acha que existe um possível... No momento que a Rússia invadiu a Ucrânia, e aí é um absurdo, todo mundo tem que reagir contra isso mesmo, o OTAN fez nada mais do que seria a obrigação deles de fazer, de apoiar o Zelensky. Eu acho que o errado está o Brasil de não apoiar ele. O Brasil tem que apoiar o Zelensky? Todo mundo tem. Porque eu entendo a lógica dele. Pô. Olha só, se você vai aceitar que um Estado invada outro, o que impede amanhã da Rússia falar, ah, não, eu gostei da Amazônia aqui, ó, tem russo lá na Amazônia, tem um pessoal que fala russo lá na Amazônia, eu vou invadir aquela porra lá. Então a gente tem que... E a gente não pode atacar a Rússia porque tem bomba nuclear, né? Então qual que é a sua proposta de como o Brasil deve lidar com essa situação na Ucrânia? O Brasil deve se declarar favorável à Ucrânia e exigir que a Rússia saia do território ucraniano. E, então, eventualmente, se tiver que puder ajudar com algum armamento, alguma coisa, seria bom também. Então você diria, da mesma forma, que nós deveríamos condenar muitas das ações militares que os Estados Unidos fizeram? Ah, sim, várias delas. Inclusive colocando sanções econômicas contra os Estados Unidos? Eu acho que para os Estados Unidos não valeria a pena, porque não tem nenhuma coisa nesse momento, né? Tem alguma invasão no passado dos Estados Unidos faria nesse assim. momento? Vamos supor que os Estados Unidos invadissem outro lugar. Você concordaria com isso? É o que eu falei. No caso do Afeganistão, por exemplo, eu tenho minhas dúvidas, porque no caso do Afeganistão, você pode considerar que as Torres Gêmeas foram um ataque inicial. Então os Estados Unidos estaria respondendo a esse ataque inicial que foi feito pelo Talibã e coisa e tal. Então acho que ele talvez fosse até justo a invasão do Afeganistão, mas a do Iraque eu acho que foi completamente errada. Eu acho que sim, a gente deveria se declarar contra o Iraque nessa situação, contra os Estados Unidos. Mas não é estranho que os Estados Unidos tenham invadido o Iraque? Não é esquisito isso aí? Eu acho. Não parece que eles são meio imperialistas? Certamente foi algo errado. Não tenha dúvida que foi algo errado. Você diria que os Estados Unidos é imperialista ou não? Não sei se imperialista, porque, veja, mesmo lá no Iraque, se ele quisesse, ele tomava conta do Iraque. Ele poderia ter invadido o Iraque e botado... agora esse aqui é o 51º Estado americano e pronto. Porque é o que a Rússia quer fazer com a Ucrânia. Mas a Rússia quer invadir a Ucrânia e dizer que é dela. Não é o Os Estados Unidos não é isso. Ele invadiu o Iraque, ele está lá ainda, é verdade, até hoje está lá no Iraque, acho errado isso, não deveria estar. Mas não me consta que os Estados Unidos queira tomar conta do Iraque. Não, né? ele quer tomar conta do mundo. Sim. É do mundo, ô Peter, é do mundo. Mas isso não é um... cara, se você é uma superpotência, você é o cara mais poderoso do mundo... Deixa eu falar um negócio pra vocês. A economia sobrepujou já há muito tempo a questão de força, de força militar. É o meu ponto todo. Com a informação descentralizada, violência ficou caro demais. O mundo todo, os Estados Unidos vai dominar o mundo? Pode dominar o mundo? Pode, pela economia. Não pela força direta. Não, eu entendo que essa é a intenção deles, mas não é só pela economia que eles tentam dominar o mundo. Eles usam a força. Tipo, toda vez que os Estados Unidos... Usaram a força algumas vezes, no passado. E quando eles... Então, por que você acha que um agente que foi capaz de fazer isso magicamente sinceramente, é bom? eu não sei por que a gente está discutindo os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não está atacando ninguém nesse momento. Veja. A guerra a Rússia tá. Mas não é a Rússia e a Ucrânia a guerra. A guerra Rússia é OTAN versus Rússia. Não. A Rússia quer que vocês pensem que é OTAN versus Rússia. Por quê? Porque ela está tomando tá perdendo feio da Ucrânia, tomando um chute na bunda da Ucrânia, e aí tá dizendo que não, que é a OTAN, que não sei o que. Mas por que eles estão tomando chute na bunda? É só a força da Ucrânia? Exatamente. Menos de 15% dos armamentos ucranianos são do Ocidente. Menos de 15%. O resto tudo é de lá, mesmo que eles tomaram dos russos, inclusive que tomaram muita coisa. Por que eles estão perdendo tão feio assim? Primeiro, os russos não estão motivados. Não tem porquê. O soldado russo sabe que não tem o que fazer ali. Os soldados ucranianos estão altamente motivados. Eles estão defendendo a casa deles. A propriedade privada de todo mundo que mora ali na Ucrânia está sendo invadida. Então os caras estão realmente lutando com sangue ali nos olhos, né? E, além disso, a Ucrânia se modernizou muito depois de 2014. Em 2014 ela sofreu uma derrota, que foi a invasão da Crimeia pela Rússia, né? E o Donbás também. E daí a Ucrânia se modernizou muito em termos militares. Ela fez investimentos, fez modernização de táticas e coisa e tal, então está dando um banho na Rússia nessa guerra. Esse é o problema da Rússia. Aí eles falam que é a OTAN. A OTAN está ajudando, como todo mundo deveria ajudar, porque é um país invadido. Mas eu não sei, eu não tenho as informações completas, mas parece que a OTAN não está ajudando um pouquinho. Ela está mandando caminhões de mísseis
tão tecnológicos, que são muito mais tecnológicos do que qualquer coisa que a Rússia tenha lá. E é por isso que eles estão ganhando. Sim, exatamente. Não é só por isso, não. Isso está ajudando. Tem não mercenários sendo contratados. Não, mercenário não tem. Você acha que não? Não tem. Você Tem estrangeiros que foram para lá. Não temos dúvida. Isso a gente não tem dúvida. Já existem Eu acho meio... Pedro, com todo respeito, eu realmente acho meio ingenuidade não achar que dentro de uma guerra quase mundial, os dois poderes não estejam usando mercenários. Eu acho que os dois Você estão. sabia que a Ucrânia não aceita mais estrangeiros lá porque esgotou do pessoal querendo ir lutar a favor da Ucrânia lá? Eu vi brasileiro indo lá e morrer. Foi, exatamente. Foram vários brasileiros para lá e alguns morreram, infelizmente, né? 3 pessoas Eles viram e morreram, falaram, opa, né? o negócio é pesado, acho que eu vou ficar aqui, não quero mais ficar arriscando minha vida. Tem vários que estão fazendo isso, porque o negócio está pesado, ninguém quer morrer à toa. Exatamente. O que a Ucrânia fez? Eles pararam de aceitar justamente por quê? Porque essas tropas internacionais que chegavam lá tinham a dificuldade da língua, né? Então é difícil para eles coordenar com o pessoal que fala português, espanhol, coisa e tal. São línguas muito diferentes da língua do ucraniano. Então eles não aceitam mais esse pessoal lá. Mas não foi o pessoal que não foi mais para lá. Tem uma fila de espera de gente querendo lutar lá. Eles é que não querem mais chamar gente. Mas você concorda não precisam. Eles fizeram mobilização. A Ucrânia mobilizou 1 milhão de pessoas e está fazendo a 4ª onda de mobilização agora de mais 300 mil. Mas você concorda que quando tem a OTAN dando dinheiro, treinamento, armas, em grandes quantidades, em nível de bilhões e dezenas e dezenas de bilhões de dólares, essa guerra é um pouco deles também? Tipo, não. Eles estão ajudando um país a se defender. Mas se você ajuda alguém numa guerra, você entrou na guerra, né? Não entrou não, porque quem começou foi a Rússia. A Rússia iniciou essa guerra. Mas o pessoal está defendendo, segundo o russo não, né? O Putin até agora não declarou guerra. Eles não são santinho também. Não, pois é, exatamente. Eles estão 100% errados. Essa é a questão. E a Ucrânia está 100% certa. 100% certa. 100%. Não tem 1%, não tem nada de errado. Não nada tem. errado. Nada. Por exemplo, o Zelensky falou publicamente, nós não estamos falando de especulações. Zelensky foi e afirmou que eles estavam pensando em construir uma bomba atômica. Pessoalmente, eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, vamos pensar na situação que antecedeu essa operação na Rússia. Veja, se você tem um inimigo do tamanho da Rússia, com hostilidade, você chega e publicamente fala um negócio desse? Olha, eu não sei desse pronunciamento do Zelensky, não. Mas vamos supor que isso seja verdade. Você acha que os países têm o direito de ter armas nucleares para se defender de outros países? Já falei que sim. Agora, é inegável que eles ficaram, e estou falando do Zelensky e as pessoas por trás dele, é inegável... Que pessoas por trás dele? Victoria Nuland, toda a OTAN. Eles já estavam na Ucrânia há muito tempo. Não. Olha só, isso a Ucrânia, assim, essa história de expansão da OTAN, olha só, a Ucrânia tentou entrar para a OTAN. Ela tentou entrar para a OTAN em 2008, junto com a Geórgia e outros países. E a OTAN negou. A OTAN falou, não queremos a Ucrânia aqui com a gente. Antes de todas as invasões da Por que você acha que a OTAN negou? Ué, isso mostra, não interessa por que negou, isso mostra quem que foi mais ativamente contra? Isso mostra que a OTAN não quer expandir, porque se a OTAN quisesse expandir, bastaria ter dito sim, mas não, vem aqui, entre. Não é assim. Não necessariamente, porque às vezes eles querem sim expandir, mas sentiram que o seu nível de influência na região não era o suficiente para eles fazerem isso sem causar um atrito com a Rússia. Mas então qual o problema? Por que o pessoal está dizendo que é a OTAN que quer expandir? Se a OTAN quisesse expandir, ela teria se expandido. Não interessa o porquê que ela negou. A OTAN não o fez fato vários é que ela negou. testes de treinamento perto das fronteiras, eles fazem perto da China toda hora, pegam o navio dos Estados Unidos. Mas isso não é meio uma provocação? É um pouco lógico que é uma provocação. Não, olha só, provocação. Ok, agora, você entrar no continente de outra pessoa, entrar no país de outra pessoa, aí é o que é o problema, que é o ataque. E não teve nenhum desses movimentos da OTAN na fronteira ucraniana. Não teve nada ali. Teve na Polônia, nos países bálticos que fazem parte da OTAN. Ali, na Ucrânia, não. A Ucrânia não faz parte da OTAN, ela nem poderia participar desse tipo de exercício. Mas quando a OTAN coloca nos países bálticos, faz esses testes militares e tal, eles não estão provocando um pouco a Rússia, assim? Não tô falando que a Rússia é essa, cara? Mas todos os países fazem exercícios. Não é uma guerra fria? Não é. Os países fazem exercícios militares o tempo todo. Mas por que eles uns perto fazem? dos outros. Por que eles fazem? Para treinar suas tropas. Pode ter algum fator de provocação? Pode. A Rússia faz também, os Estados Unidos faz também, a China faz também, até o Brasil faz. Agora, como o Brasil Não, mas faz exercícios militares, né? Mas não em provocação, né? Como que eu acho. Eu não sei, vejo, pelo menos. Sempre tem Nunca vi nenhum. Pode existir, claro. Como que um líder iluminado, como o Peter descreve, como Zelensky, sabendo do tamanho da Rússia,
sabendo da capacidade nuclear da Rússia, chega e faz esse tipo de provocação, porque não é Que exatamente provocação que ele fez? como eu descrevi para você. Falar de bomba atômica, isso não E é provocação. várias outras Olha coisas. Só, primeiro Não que eu não só, sei disso, calma, tá? Eu, não, calma. eu quero deixar claro Vamos que eu aqui não sei então desse para um negócio, fato. não. Ó, eu um queria falar fato que se tiver quando ficar foi- do chato já de debater, a gente para e vai pra outra Não, coisa. não, Vamos falar vamos de... debater. eu tem só nada, acho não. que assim, algo que a gente não discutiu é Donbás em si. O que tem o O que Donbás? nós não discutimos também, isso é inegável, é que eu não estou do lado do Putin, eu estou aqui apenas descrevendo a realidade. Não tá do lado do Putin. Eu não tenho razão para estar do lado do Putin, eu estou do lado do Brasil. Eu não recebo dinheiro da OTAN, não recebo dinheiro da KGB, isso Não, eu você tá posso armado, provar, não falou? posso me expor a qualquer um aqui. Agora, Não tô dizendo que você tá vai recebendo negar, dinheiro, mas que você fala vai favorável negar ao o que Putin, você aconteceu tá. em Donbás com inúmeras pessoas inocentes que eram mortas? Donbás, o movimento separatista foi criado por um sujeito chamado Igor Strelkov, que é um ex-militar russo que faz parte da FSB. Foi dele a ideia de criar essas repúblicas separatistas na região. Nunca teve movimento separatista lá, nunca teve sequer uma manifestação querendo separatismo. Quando aconteceu a Euromaidan, esse cara sugeriu lá para o Putin e ele tomou conta desse negócio lá. É lógico, pegaram os fantoches lá para ser o chefe do Estado e inventaram esse troço de república separatista. E aí, em 2014, eles então dominaram ali o Donbás inteiro, tanto o Donetsk quanto o Luhansk. Agora, aí a Ucrânia reagiu a isso, porque eram tropas russas, eram os russos que estavam batalhando ali. E daí você teve uma guerra que em 2014 e 2015 matou mesmo muita gente, dos dois lados. Era uma guerra. A Ucrânia retomou praticamente todo o território do Donbás. Aí, em 2015, veio aquele papo de não, vamos fazer a paz, vamos parar de brigar, vamos aceitar, vamos parar aqui e deixar fazer um cessar-fogo, que é o que a Rússia quer fazer agora de novo. Vamos fazer um cessar-fogo aqui. E depois a gente discute isso diplomaticamente. E aí, o que aconteceu? A região do Donbás, que hoje é ocupada pela Rússia, virou um fantasma. Todas as indústrias lá quebraram, não tem emprego, não tem nada lá, porque não tem apoio de ninguém, não é um país reconhecido. A Rússia botou um monte de oligarca lá ligado ao Putin para explorar as riquezas lá e não dá condição nenhuma ali para a região. E no final das contas, o número de mortes de 2015 para cá foi mínimo. Teve ali alguns atritos na fronteira, mas foi mínimo. Agora, morte em 2014, 2015, quando estava tendo guerra, é morte de guerra. Tem dos Eu não dois estou me lados. referindo à guerra, eu estou me referindo até, de uma forma mais ampla regionalmente, aos ataques terroristas, que eu posso descrever dessa forma, que faziam contra pessoas de etnia russa. Isso aconteceu. Cara, é muito engraçado, porque você fica lendo a cartilha do Putin, bicho. Onde é que você achou essa cartilha Eu não do tô Putin? analisando a cartilha ponto a do Putin. ponto Não, a eu não tô. propaganda do Putin, cara. Não. É impressionante. Mas é inegável que o Putin, então, tinha interesses geopolíticos na região e estava usando artimanhas... Não, por que o Putin tem interesse? Né? Porque o Putin está em fim de carreira e ele queria reganhar um pouco de relevância justamente fazendo a grande Rússia. O Putin sempre foi um crítico do Gorbachev. Ele achou que o Gorbachev lidou mal com o fim da União Soviética e ele queria refazer a grande Rússia, que é pegar a Bielorrússia e a Ucrânia e juntar com a Rússia e talvez até pegar outros países também, Cazaquistão e outras coisas. E esse era o sonho do Putin. É por isso que ele está fazendo isso. Não tem nada de... tanto que o Lukashenko ele tem um acordo com o Putin, por isso que o Putin ajuda tanto o cara, justamente nesse sentido de união da Bielorrússia com a Rússia. É que esse acordo fica nesse negócio aí e o Putin, né, fica meio que levando em banho-maria esse tipo de coisa. Mas o interesse dele é esse. Ele quer a grande Rússia. Bom, eu não duvido nada que o Putin tenha interesses geopolíticos e esteja usando de toda a sua nação para alcançar eles. Mas eu também não tenho a menor dúvida que a OTAN também tem os seus interesses geopolíticos e está usando todo o poder da OTAN para alcançar eles. Para mim isso parece uma briga muito maior do que Ucrânia versus Para com Rússia. isso, cara. A Ucrânia quer se afastar da Rússia. A Ucrânia quer entrar para a OTAN para se afastar da Rússia, porque a Rússia é uma ameaça. Pelo mesmo motivo que a Polônia quis entrar para a OTAN, o mesmo motivo pelo qual a Finlândia está entrando para a OTAN. Por que a Finlândia está entrando para a OTAN agora? Porque ela tem medo da Rússia atacar. Sim, sim. Exatamente o caso. Então, o Mas interesse... a Rússia também tem medo da OTAN atacar. Eles têm esse medo. Como é que é? Quem que tem o medo de atacar? A Rússia não tem medo da OTAN começar a cada vez atacar o país deles, não fisicamente, mas guerra psicológica, guerra econômica, guerra filosófica. Perder relevância? Olha, se é isso, ninguém fez isso melhor do que o Putin, porque o Putin conseguiu isolar a Rússia totalmente, né? Será que isolou?
Eu vi ele O numa... CTSO acabou, cara. O acordo, a OTAN da Rússia, a Rússia tinha uma OTANzinha dela ali com Belarus, Cazaquistão e coisa e tal, Armênia, Geórgia. A Armênia agora foi invadida pelo Azerbaijão, chamou o CTSO, né, que seria a cláusula 5 do tratado deles para a Rússia ajudar, não aconteceu nada. O Kirguistão invadiu o Tadiquistão, ou alguma coisa assim, gente, eu não estou lembrado direito exatamente, mas também chamaram o CTSO, não teve nada. Ou seja... É que houve uma reunião do tipo Índia, China, os maiores líderes de toda a Ásia, de todo o bloco oriental, e o Putin foi chamado, foi lá, conversou com todo mundo, foi bem tratado. Tipo, não parece ser um cara isolado nesse bloco, não parece assim. A China e a Índia estão se aproveitando da situação, né? A Rússia muito provavelmente vai virar a Coreia do Norte 2.0, porque só vai ter a China para vender, né? Então, mas não um perigo isso, porque uma coisa é você isolar a Coreia do Norte, que é um país pequenininho. Outra coisa é você isolar uma das maiores potências mundiais com mais de 33 mil bombas nucleares. A Rússia está se isolando. A Rússia que começou com essa brincadeira. Foi a Rússia agora que colocou as sanções econômicas contra ela própria. Sim, exatamente. No momento que ela invadiu outro país, o mínimo... Ela sabia disso. Tanto que o plano do Putin era de 3 dias. Ele esperava entrar na Ucrânia, derrubar o governo rápido em 3 dias e sair. Por isso que ele não se preocupou com as sanções, mas ele sabia que teria sanções. Isso é o mínimo que se espera então, de um mundo você acha que ele está fazendo de tudo para destruir a própria Rússia? Mas antes de uma coisa, as sanções estão... As sanções ocidental, então? Tem gente falando isso. Tem gente falando que o Putin é um agente ocidental. Por que você acha que isso é possível? Eu não acredito. Mas tem gente falando que o que ele fez foi tão fantástico. Aumentou, a OTAN estava morrendo, gente. A Polônia, já tinha deputado na Polônia querendo sair da OTAN. Porque falando, estamos em paz, por que a gente vai ficar pagando essa grana para manter a OTAN aqui, coisa e tal? Vamos sair dessa situação. A OTAN estava morrendo. Essa guerra reviveu a OTAN, reviveu a indústria armamentista, reviveu a Finlândia, a Suécia entrou lá. Esse era o objetivo. Tá, mas quem fez o Putin atacar a Ucrânia, então? Os Estados Unidos. Mas o Putin poderia não ter atacado a Ucrânia. Ele errou. Na minha opinião, então, ele tá jogando o xadrez 4D global e errou, né? Porque eu não vejo um caminho para a Rússia ser normalizada dentro do bloco ocidental. Tipo, como que ele vai... Os Estados Unidos e a Europa não vão simplesmente aceitar que a Ucrânia vai ter parte russa ali. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A Rússia, por exemplo, ela perdeu toda a economia da Europa. Ela estava com dinheiro, ela se salvou depois do fim da União Soviética porque tinha o petróleo para vender para a Europa. Ela está vendendo para a China. Nunca mais. Não, mas não consegue vender com a mesma eficiência, porque para a Europa é pertinho, vai com gasoduto e coisa e tal. Esse é o ponto. Aí o que acontece? Desculpa. Deixa eu falar. Deixa eu falar que eu tô falando muita coisa aqui. Beleza, mete bronca lá. Olha, eu sei que o Peter não acredita nisso, mas eu realmente não sou um sujeito que sequer lê as notícias da RT, da Sputnik. Eu tento analisar os fatos mesmo. Eu, no fundo, tento... É só coincidência. Não é coincidência. Deixa ele falar, pô. Foi mal. Quem quiser, aqui eu tô me colocando à disposição. Quem quiser, Polícia Federal, ABIN, pode analisar todos os ganhos que eu tenho. Eu tenho uma vida humilde, não recebo dinheiro de criptomoeda, não recebo dinheiro de absolutamente ninguém. Não estou dizendo que você está recebendo dinheiro. Eu não tenho razão. Da percepção das pessoas eu quero deixar isso claro. Por quê? Porque o que eu faço é uma análise sincera e justa dos fatos. Fatos, certo? E nesse sentido, muito do que o Peter falou para mim, assim, eu não consigo levar a sério analisando os fatos. Agora, vamos falar aqui do mais importante que eu não vejo quase ninguém analisando. Se você prestar bem atenção, antes desse conflito na Ucrânia, nós tínhamos uma Europa que estava cada vez mais falando em um Estados Unidos da Europa. A Alemanha, em específico, estava se fortalecendo cada vez mais. Os Estados Unidos, olhando isso, eles pensam, se eles continuarem a fazer essa integração com a Rússia, que a gente sabe tem uma dependência energética bem grande, daqui a pouco os europeus não vão precisar muito da gente, certo? Agora, veja só que curioso. Os principais agentes, como por exemplo a Victoria Nuland, que ficaram pressionando ali na Ucrânia, que a gente sabe que sim, fez algumas coisas bem estranhas, eram americanos, né?
Agora, com a interrupção energética, mesmo antes disso, só na percepção do alemão médio, né? Veja, eles nunca mais vão olhar para a Rússia dessa mesma forma. Quem que mais ganha nesse conflito? Os Estados Unidos, porque eles manterão a dependência da Europa em relação aos Estados Unidos. Certo? É muito simples o jogo aqui. Você chega, joga a Ucrânia ali... Mas eu ainda não entendi como é que então os Estados Unidos fez o Putin invadir a Ucrânia. Porque ele poderia não ter invadido, ele poderia ter... Mas, ó, por exemplo, eu posso fazer você me bater de várias formas. Eu posso começar... Mas se eu não cair na provocação, eu não vou te bater. Não, tudo bem, ele caiu na provocação. Mas ele caiu. Tá um erro Mas dele. Mas não se- deixa de ser um Mas se eu erro tô te próprio. provocando pra caralho, eu não tenho Olha também só, uma parcela na princípio culpa básico- do que não, aconteceu? Não tem. Princípio básico da ética libertária. Palavra não leva à violência, não pode levar à violência. Não é só palavra, né? Não é só a palavra. é só palavra. Tem dinheiro que é jogado e pessoas que são alimentadas Mas deixa eu te dar uma outra informação negociações também. são- Interessante. Assim, uma coisa que a gente tem que destacar, certo? Eu até entendo a sua ética libertária, não vou julgar ela, só que ela é completamente diferente da realidade geopolítica. Não, É lógico é a que realidade. é. É, A realidade geopolítica, ela é suja. É serviço de inteligência que fica matando pessoas. Mas quem é que está dizendo o contrário? Eu não estou dizendo que a ética libertária é que as pessoas vão sempre respeitar o PNA, esse tipo de coisa. Veja, não, o que eu estou dizendo aqui é simples, é que você partir para a violência com base em palavras é sempre errado. Você não pode iniciar a violência. Palavra é uma coisa, dinheiro, negócio é uma coisa, violência você só pode usar contra alguém que começou violência contra você. Esse é o ponto. Vamos supor aqui que eu chego no... Não vou falar no Monark, eu chego ali pra uma pessoa que tá na minha frente e fico falando assim, ó, eu vou comer teu cu. Eu vou comer teu cu. Eu vou comer o teu cu. Cuidado, você vai virar aqui as costas e eu vou meter no teu rabo. Essa pessoa fica lá escutando com medo, tá vendo ali que talvez aconteça, ela pode partir pra cima pra tentar se proteger. Ela vai estar errada. Mas você chega e fala que a Ucrânia é como se fosse assim toda vítima, 100% Ó, correta. 100% Vou usar uma outra vítima. analogia. Chega um cara com uma arma e fala assim pra você: eu vou te roubar. Isso. Você tem direito de ameaça se defender? imediata, exatamente. Se a Ucrânia tivesse botado a arma lá e apontado para a Rússia e falado, vou atingir a Rússia, aí tudo bem. Você poderia ter uma justificativa para a invasão, mas não foi isso que aconteceu. Mas as Não- armas não são só físicas, entendeu? Tem várias outras armas que... Que para justificar uso de violência, tem que ser uma violência, uma ameaça de violência também. Mas ocorreram casos, pelo amor de Deus, o batalhão Azov, o que eles fizeram ali... E tem, Cara, ele vai em todos, ele mas tica cada não item, é, cara. não é propaganda, isso é Mas o que você sério, acha do cara. batalhão Azov? Existe, ele existe. Eles Ele é existem, forte, Existem, ele é a forte parte- no foi governo. liberado, Estão você viu? lá Aliás, tiveram o Sol Negro. uma excelente notícia que eles foram liberados agora numa troca de prisioneiros, mais de 200 soldados da Azovstal, muito bacana. Olha só, na origem ele era formado, aliás foi formado de forma espontânea por torcedores de futebol, você sabia disso? Do pessoal ali do Donbás, que não estava conformado, porque, é o que eu falei, nunca houve um separatismo no Donbás. Então as próprias pessoas, as torcidas organizadas de times da região, se organizaram e começaram a combater os russos, começaram a combater as tropas que estavam lá. E aí isso acabou virando o Batalhão Azov, que mais adiante cresceu e virou o Regimento Azov. Existem algumas informações, algumas fotos, que tem gente que diz que é montagem, coisa e tal, mas que mostram pessoas do Azov com bandeiras nazistas e coisa e tal. não é Se uma tinha ou outra. isso, era no início. No momento que foi introduzido como Regimento Azov dentro do exército ucraniano, não tem mais nada disso. Olha só, a Ucrânia tem problema com neonazistas na Ucrânia? Tem. Todo país da Europa tem. A Alemanha tem, Dinamarca tem. A Rússia é muito pior. O Prigozhin o cara tem o SS tatuado aqui do lado, o cara do grupo Wagner lá. Procura o grupo Russisch. Russisch é um grupo também paramilitar russo, também um exército privado russo. Mas, que o cara deu entrevista falando, não, eu sou nazista mesmo, eu não tenho esse negócio com nome, não. Eu sou mesmo, eu acredito nisso. Bom, que tem nazista nos dois lados, eu não duvido. Tem Pois é, nazista até a na questão África toda- mesmo. Exatamente. O Mas a Batalhão questão é- Azov, no início dele, era torcida de futebol, virou um regimento dentro do exército ucraniano que não tem nada a ver com o nazismo. Peter, tem vídeo. Isso daqui não é criação, não vem falar que eu fico preocupado com a desinformação. Tem vídeo, eu realmente fico preocupado, eu estudo isso há muito tempo. Tem vídeo dos caras batendo em pessoas. Tem vídeo dos caras... É até pesado falar isso, alguns vão falar que é loucura minha, mas você pode procurar aí que você vai achar.
dos caras literalmente sacrificando pessoas, porque faz parte do nazismo esotérico. Não é brincadeira isso daqui, certo? Eu não tô falando, eu tenho aqui o meu santo, o meu herói, não. É ignorar essa situação de que muitos morreram na mão desses psicopatas. Eu não vou defender aqui um sujeito ou uma organização que está claramente ligada ao nazismo desde o início. Não tá. Eu te contei a história do Batalhão Azov, a gente tem evidências disso, houve essa suspeita no início de alguns elementos estarem lá dentro, mas o Batalhão Azov nunca foi de orientação nazista. Isso é propaganda russa pura. Esse é o problema, vídeos, né? Existem vídeos é de pessoas batendo em outras pessoas. Dos dois Existem lados. vídeos de pessoas batendo em outras pessoas e os russos acusando serem pessoas do Azov. Não tem evidência nenhuma do Azov fazendo isso. E não tem por que fazer. Tem mais do que evidência para isso. O objetivo do Azov é claro. Era o pessoal ali do Donbás que era contra os russos, que viu que os russos estavam invadindo a terra deles, inventando essa história de república separatista e coisa e tal, e se revoltaram e quiseram lutar contra os russos. Mas a simbologia do Azov não tem uma história nazista? Não, cara, tem. Azov é o nome do mar de Azov. É aquele mar que tem ali entre a Crimeia e a Rússia. É o nome do mar de Azov. Coloca aí, Coca, simbologia nazista, Azov, pra ver se tem Vai alguma achar relação. um monte de propaganda russa. Uma Mas propaganda tudo- russa dizendo que... O problema é como que a gente faz essa separação do que é propaganda e do que é verdade. Eu acho que esse é o problema da conversa Primeira aqui, coisa, de você verdade. não pode assumir uma coisa só porque você achou uma foto na internet. Não. Isso não dá para ser assim. Não é uma evidência muito A gente tem que ter uma evidência clara disso daí. E a evidência maior, o Sol Negro, que é que tiraram uma foto de alguma pessoa, Desce aí um é bom pouquinho, notar Coca. também outra coisa, tá? Que o Sol Negro, ele não é só um símbolo nazista, tá? Ele tem ligação também com religiões ancestrais e coisas do tipo. Como a suástica tinha também, né? Olha, eu estudo muito a simbologia. Concordo com isso. O Sol Negro, ele tem ali uma simbologia bem profunda. Agora, é inegável que esses sujeitos, eles não estão usando com base em entendimento esotérico. Eles não estão. E existem várias Como é que você bandeiras. sabe o que o cara tá pensando? Por que o cara tá usando o símbolo? O símbolo, você tem que interpretar levando em consideração... Não. Eu perguntei como é que você sabe que o cara tá usando nesse sentido. Você é o cara? Quando o sujeito, por exemplo, tá batendo num russo, num eslavo, que ele enxerga como etnicamente inferior, aí talvez você pense, nossa, eu não acho que o cara tá levando isso pro lado esotérico, eu acho que ele tá realmente ali seguindo uma linha neonazista. É fácil de achar imagens do Batalhão Azov fazendo violência, cometendo violência contra pessoas? Não é tão fácil assim, mas você encontra, certo? Onde que se encontra uma coisa dessa? Não vai encontrar na CNN, né? Mas Porque tem no YouTube, tem no Google? talvez tenha no BitChute, talvez tenha no próprio Rumble. No site de propaganda russa tem todos. Nos Telegram dos russos. Agora o tem tudo. Rumble, Mas, o Telegram não é dos russos. Mas diga-se de não passagem. dá, não dá Não, pra o gente Telegram não é dos russos, Só mas que a tem um gente- monte de canal russo lá, né? Às vezes eu sinto vindo de você, Peter, uma noção de que a Rússia é o demônio, tá tudo de errado neles, e o grupo da OTAN e o grupo ocidental não tem nenhum esqueleto no armário, tá ligado? Parece ingênuo. Não, parece olha só, ingênuo. olhando esse, eu não estou dizendo em toda a história da OTAN, em toda a história da Rússia, é outra história. Olhando este caso particular da Ucrânia e da Rússia, de fato, essa é a minha opinião. A Ucrânia tem 0% de culpa, a Rússia tem 100% de culpa. Entendi. Nem todo conflito tem assim essa facilidade de você interpretar de uma forma ou de outra. A OTAN tem 0% de culpa também, na sua visão? A OTAN tem 0%. Onde é que a OTAN está? A OTAN só começou a ajudar a Ucrânia depois da... Aliás, diga-se de passagem, o Zelensky pediu ajuda à OTAN antes da invasão russa. A OTAN não mandou armas, por quê? Porque no primeiro momento, o que o pessoal imaginou? Que a Ucrânia não ia resistir, que a Rússia ia invadir, ia tomar a Ucrânia, ia cair todo mundo. Aí a OTAN falou, pô, não vou mandar arma para lá, porque eu vou botar arma lá na Ucrânia, Vai perder pro vai russo. perder, vai ficar tudo na mão dos russos e acabou, né? Então não mandaram arma para o Zelensky, foi preciso o exército ucraniano mostrar que tinha capacidade de resistir, destruir aquele comboio de 40 quilômetros que ficou tentando chegar em Kiev, durante um tempão e, no final das contas, aí sim que a OTAN percebeu que, olha só, não, o pessoal da Dá pra Ucrânia vencer aqui. dá para ganhar ali, dá para lutar. O que você acha sobre isso? O Putin realmente não dá pra defender ele atacar a população de um país por questões geopolíticas. Pacífico, Eu não claro. acho que é defensável de nenhum dos lados. Mas você acredita que
a Rússia deveria manter os territórios que ela conquistou durante essa operação especial? Eu não sou um general russo para falar sobre isso. Não, como humano, assim, como ser humano. Olha, eu acredito da seguinte maneira, eu não fico fazendo essa dicotomia entre santo e herói, especialmente quando nós encaramos um conflito militar, certo? Isso é impossível de fazer. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se a Ucrânia, a OTAN, continuar a pressionar e pressionar e pressionar, alguns acham que o Putin vai simplesmente ser morto por um oligarca, vai desaparecer, vai morrer. Inclusive, já enterraram o Putin 10 vezes, né? Acho que já está na 10ª encarnação. O Putin não vai simplesmente chegar e falar assim, adeus. Não, isso é verdade. Certo? Ele vai até a morte naquela situação que ele tá. Eu tô preocupado exatamente... Eu não tô falando que a guerra nuclear é uma certeza, mas essa ameaça tá crescendo e crescendo e crescendo. Chegar e falar a culpa vai ser só do Putin, não, porque ele já tá avisando, ele falando, vocês estão... Como assim que a culpa não vai ser só do Putin? Foi Não ele que vai ser invadiu. Se ele quiser acabar com essa guerra, ele acaba hoje. Ele tira os soldados dele da Ucrânia e Será que paga ele não tá reparações e acabou a guerra. Mas o Putin não age sozinho, tá ligado? Ele Você diz o quê? Que a culpa é da Rússia inteira. Eu concordo. A Rússia inteira Todos tá os nessa. russos são culpados. Todos são. Todos eles. Porque estão apoiando o Putin. E é por isso que existem russos que estão sendo perseguidos na Europa, estão apanhando uma xenofobia absurda. Por culpa de quem? Por culpa dessa invasão. Por conta da se você mídia agride ocidental alguém, que está fazendo um trabalho... se você agride alguém e depois reclama das pessoas não gostarem de você, é assim que funciona? Você agrediu alguém e as pessoas não vão gostar de você, meu amigo. A coisa vai ficar ruim pro seu lado. É o que está acontecendo. O cidadão russo, ele é um indivíduo que não tem nada a ver. Não, discordo completamente. Eu também achava assim, no início da guerra, eu achava que essa guerra era uma guerra do Putin. Eu cheguei à conclusão de que não, é uma guerra da Rússia. O povo russo está apoiando a guerra. E por que Mas você a acha que OTAN eles também estão- está apoiando a guerra do outro lado. Então a guerra também é da OTAN. A OTAN não está apoiando essa guerra. Não, a OTAN quer acabar. A OTAN quer que a Ucrânia retome os territórios dela. Então ela tá apoiando a guerra. Tá apoiando que a guerra continue. Peraí, olha só, vocês estão misturando duas coisas aqui. Uma coisa é você dizer que a Rússia tem o apoio do povo ao Putin. A OTAN, ela está fazendo a coisa correta, que é ajudar a Ucrânia a se defender. Não, eu não tô fazendo julgamento de se tá correto ou não. Tô falando um Não julgamento tem tipo, um ela único- está influenciando na guerra ou único não? soldado da OTAN na Ucrânia. Não tem um único soldado da OTAN na Ucrânia. Tudo bem, mas tem militares pagos lá pela OTAN. Não, os que estão lá estão pagos pela Ucrânia. Que a OTAN deu dinheiro. Bom, cara, você está fazendo uma linha de ligação de coisa aí que, pô, não tem lógica nenhuma no final Não, das tem contas. lógica. Olha só, a OTAN está ajudando a Ucrânia? Está ajudando a Ucrânia. A OTAN está brigando a guerra? Não, não está brigando a guerra. Quem está brigando a guerra são os ucranianos. Aí você tá falando só por personal, por pessoas, né? Não, quem é que as toma pessoas as da OTAN não decisões? estão ali Quem é brigando. quem tomou as decisões? Por exemplo, naquela invasão de Kharkiv agora, recentemente, em que a Ucrânia liberou um espaço enorme lá que era ocupado pelos russos, o general ucraniano que queria fazer isso, a OTAN foi contra. Os conselheiros lá da OTAN não queriam isso. Quem tomou a decisão, quem bateu o martelo e fez a coisa? Foram os ucranianos. Foram lá e deu certo. Funcionou. Não é como se a OTAN estivesse lutando essa guerra. Ela está ajudando, como deveria ser, todo país deveria ajudar a Ucrânia nesse momento, pelo simples motivo de que você deve ajudar os países a manter a integridade territorial. Se você abre mão disso daí, se você começa a achar que os países têm motivos para invadir outros países, acabou, você vai ter uma confusão danada. Aí Vai você tem ter guerra um monte de mundial. gente. Ninguém vai respeitar ninguém. Então todo país deve ajudar a Ucrânia justamente por esse ponto, por manter a integridade territorial dela. E o ponto mais claro de você ver nisso daí é justamente isso. Que se a Rússia quiser acabar essa guerra, amanhã ela acaba. É só o Putin tirar as tropas todas de lá, devolver o território ucraniano, pagar a reparação, acabou. E aí você acha que a OTAN não vai continuar tentando aumentar sua esfera de influência global e tentar deixar a Rússia Esse é o continuamente ponto. como pária? Eles Esse vão é o ponto. continuar. Não, mas isso aí é porque a Rússia começou esse negócio. A Rússia agora, ela é um Bom, se páreo a para Rússia todo começou sempre. isso, ela Ela começou é um faz páreo muitos anos, assim, entendeu? todo Faz sempre, séculos. exatamente. E, aliás, diga-se de passagem, né, foi uma tragédia isso. Por quê? Porque a Rússia saiu do comunismo, ela era tratada como um pária na época do comunismo, aí teve a ajuda do bloco ocidental para recuperar a economia dela, ficou uma situação muito boa, inclusive, né, a Rússia, devido ao petróleo, coisa e tal. Mas, e agora jogou fora esse negócio, jogou essa confiança fora, né? E, na verdade, é que a Rússia precisa muito mais da Europa do que a Europa precisa da Rússia, até porque
Um dos motivos dessa invasão da Ucrânia também foi a questão dos reservatórios de gás que foram descobertos ali na região de Poltava, né, na Ucrânia, reservatórios enormes de petróleo e gás, que são menores do que os russos. Os russos têm muito mais petróleo e gás lá na Rússia do que na Ucrânia, mas só esses reservatórios da Ucrânia já abasteciam a Europa por 10, 20 anos. Entendi. Então qual que é o problema da Rússia? A Rússia hoje não tem concorrente. Ela tem o tubinho passando dela lá para a Europa, ela tem um mercado cativo ali, ela vendia tudo ali. A Ucrânia, começando a explorar esse bloco de petróleo que tinha na região de Poltava, ela ia ser um concorrente para a Rússia, poderia oferecer condições melhores para a Europa. Agora, a Rússia arrumou essa confusão, o Putin achou que poderia tomar a Ucrânia, acabou no pior dos mundos. Não apenas a Ucrânia vai acabar ganhando essa guerra, não tenho dúvida nenhuma, e negócio de arma nuclear, cara, o Putin não tem esse poder todo. Não, mas ele tem 1 milhão de pessoas na guerra. O fato... a Ucrânia tem 1.300.000. Você acabou de falar que os russos estão apoiando a guerra. Os russos estão apoiando a guerra. Bom, eles perderam território. A questão é... o Putin vai usar arma nuclear. Não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ele falou, eu vou usar arma nuclear. Isso é blefe clássico. Se você vai usar uma arma, você não ameaça Ele usar literalmente arma. falou, não é um blefe. Ele falou isso, não é um blefe. Cara, isso é coisa que... Se você tá blefando... não tô blefando. Não tô blefando, hein? Olha só, tô aqui. Pô, esse é sinal de que o cara tá blefando.